Boa noite, pessoal. Olá. Conectando para mais uma transmissão ao vivo, uma live. Hoje é quarta-feira, dia 23 de janeiro. Leonarda Feitosa, olá. Boa noite, tudo bom? Estou me conectando agora, dando só um tempinho para o pessoal começar a ficar online também. Lilian, olá, boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Nessa transmissão que estou iniciando hoje aqui, a ideia é falar um pouquinho dos posts que eu coloquei, das postagens que eu coloquei entre ontem e hoje, né? Ontem eu coloquei 2 postagens, porque na segunda não tinha feito nenhuma. Fiz a transmissão à noite, mas não tinha feito nenhuma postagem ao longo do dia. Foi um dia bastante corrido. Então ontem eu fiz 2 postagens, uma era uma frase, outra um vídeo. E hoje também fiz mais uma e lancei uma perguntinha lá no Stories, que alguns responderam, né? E aí também vou debater um pouquinho isso com vocês aqui, tá? Sejam bem-vindos, né? Cacau, Aragão, Andréia, Aline, boa noite para vocês. Então eu vou começar um pouquinho aqui dessa postagem que eu fiz, que era de uma frase do Mário Quintana. Ele é um poeta do Rio Grande do Sul, um poeta que eu admiro muito, gosto da escrita, da forma dele transmitir um pouco do que é a essência das emoções. O Mário Quintana aprisiona bem isso e transmite, né, na escrita dele para o leitor, né? Então ele coloca assim: a arte de viver é simplesmente a arte de conviver. 3 pontinhos, simplesmente, disse eu. Mas como é difícil. Essa é a frase. Ele está falando assim, é simples, mas é difícil, né? Conviver em si, essa é a mágica do processo da vida, de certa forma, conviver sim. É difícil você pensar uma existência humana sem convívio humano, né? Mesmo que de modo restrito, a gente tem que conviver por questões de sobrevivência. E ao mesmo tempo, daí, então eu coloquei uma certa reflexão, né? Onde conviver de um jeito onde todos estejam em paz e ao mesmo tempo felizes é um desafio que eu coloquei assim, é um desafio fantástico, porque é enriquecedor, agrega quando a gente aprende a conviver. Isso gera uma paz de espírito, um alento ao coração, isso nos engrandece e nos fortalece afetivamente. Então por isso que eu falo que é fantástico. Requer muito autoconhecimento, com certeza, eu tenho que saber de mim, e também disponibilidade para conhecer o outro. Então eu tenho que saber de mim e ao mesmo tempo buscar saber do outro, né? Paulinha, Laura, olá, sejam bem-vindas. Geisa, boa noite. Então essa questão do autoconhecimento e da disponibilidade para conhecer o outro é o que fundamenta essa arte de viver, né? Que é aprender a conviver. Então, nesse sentido, é o que se fala, e aí eu coloco aqui, né, de desenvolver uma empatia mútua, olha o termo, que permita o encontro legítimo e profundo entre as pessoas, né? Então esse é o caminho. Quando eu falo isso, Janaína, oi, quando eu falo isso é no sentido de que essa empatia mútua, um termo mais técnico no psicodrama que utilizamos, que seria tele, é a capacidade que eu tenho de conseguir ver me ver a partir dos olhos do outro, né, e deixar com que o outro se veja a partir dos meus olhos, né, como se fosse uma percepção em que a gente troca de lugar, se sente no lugar do outro, mas ao mesmo tempo nos enxergamos do lugar do outro, uma fusão de percepções e de compreensões da experiência humana. Então esse é um encontro mais aprofundado, isso requer abertura, entrega, disponibilidade. Então isso faz parte dessa arte de viver, convivendo com as pessoas. Quando nos permitimos a isso, com certeza o convívio se torna menos difícil, consequentemente mais fácil, né? São possibilidades aí para a gente observar. Odair, Nelly, João, Fabiana, sejam bem-vindos também. Então essa foi uma frase que eu coloquei ontem, né? Aí depois eu coloquei um vídeo que eu falo da atitude mental positiva, correlacionando um pouquinho. Oi, Fernanda, boa noite, seja bem-vinda. Um vídeo que eu coloquei
falando um pouquinho desse paralelo da atitude mental positiva com aquela fábula, talvez você já tenha ouvido falar, já tenha lido a respeito, eu fiz um breve resumo do que seria essa fábula no vídeo e também em texto, né, a fábula dos dois lobos, atribuída aos índios Cherokees, da América do Norte, né, onde fala-se de, né, o avô está falando com o neto ali, ele está compartilhando um pouquinho daquilo que seria um conflito que ele vive, né, ou vivia, né, no caso, aonde ele tinha que lidar com duas faces, duas expressões de si mesmo, duas características mentais que o habitavam, uma muito mais impulsiva, muito mais agressiva, muito mais reativa ao meio, né, que seria um lobo mais agressivo, né, e ao mesmo tempo um outro lobo, uma outra característica interna, mais racional, mais conectada com o meio, mais pacífica, né. Oi Renata, boa noite, Maria, Bruna, Deia. E em cima disso, dessa reflexão desses lobos que o avô falava então para o neto com essa metáfora, né, de que para ele era sempre um sofrimento, porque parecia que os dois queriam tomar conta do seu espírito, né, da sua consciência, né, de certa forma. E aí o neto pergunta, tá, mas e aí, vô, quem ganha essa batalha? E aí ele fala, que é uma resposta bem clássica, assim, né, tipo, ganha aquele que eu alimento mais. Então essa é uma reflexão interessante, porque também diz respeito ao que seriam as atitudes mentais positivas e as atitudes mentais negativas. São faces de uma mesma moeda, né? O Napoleão Hill fala assim de um talismã, né? Um talismã que eu posso deixar com a face positiva virada para cima ou com a face negativa virada para cima, depende de uma certa escolha minha, ou daquilo que eu alimento. Então, posso alimentar pensamentos positivos, posso alimentar minha motivação, ou também posso alimentar pensamentos negativos, a desmotivação, o desânimo. Claro que não é tão simples assim, porque muitas coisas não estamos plenamente no controle, não temos consciência, mas à medida em que vamos tomando consciência, que sabemos que também podemos alimentar aquilo que nos habita, essas duas faces, né, podemos dar mais força para aquilo que queremos que fique mais forte na gente. No caso, um pensamento positivo, esse lobo que tem mais conexão, né, com o meio de um modo mais adequado, é uma forma da gente praticar isso. E aí eu coloco, então vale a pena a gente ficar atento, né, ao que seriam esses pensamentos negativos. Se você perceber que você está sendo mais pessimista, está sendo mais negativo no momento, desmotivado, se você está alimentando de repente uma falta de vontade, ou às vezes está criticando alguém, criticando algo, falando mal, preste atenção, observe, tente falar a mesma coisa de um jeito positivo. Então, mas se eu fosse falar isso que eu acabei de falar de um jeito mais positivo, como seria? Você pode não encontrar a resposta imediatamente, mas o simples fato de você parar para questionar a tua negatividade já te faz ter um olhar mais positivo sobre aquilo que faz. Então é uma dica interessante aí. Eu gosto dessa metáfora, ela é muito poderosa, né? Uma fábula, uma metáfora, né? Essa representação simbólica do que seria uma certa realidade humana, né? Que é esse conflito, né? Entre aquilo que nos motiva e nos impulsiona positivamente e aquilo que nos desmotiva ou nos atrapalha no convívio social e no convívio com nós mesmos. É um ponto bem interessante. Então esse vídeo traz um pouco dessa reflexão. Um vídeo curtinho, não tem que caber em 1 minuto, mas ainda eu percebi que também dá para fazer outros vídeos no feed, né? Então isso também foi ontem. Hoje coloquei uma outra postagem, né? Luiz, Maicon, Maristela, Clésia, Sidney, olá, boa noite, tudo bom? Então coloquei também uma frase hoje, daí mais relacionada aos sonhos, que é: não há nada como o sonho para criar o futuro. Dizendo, é a partir do sonho que o futuro é criado, né? Utopia hoje, carne e osso amanhã. Essa é uma frase do Victor Hugo, né? Interessante também, esse é um autor que eu gosto muito. É o autor que acabou inspirando meu pai a dar esse nome para mim, mas traz uma questão que é legal da gente pensar, que é assim, pode até ser utopia, mas tende a ser concretude, tende a ser algo mais
melhor dizendo, tende a ser algo mais concreto, mais sólido, né? No caso, amanhã. É a partir do sonho que a gente realiza. Então, o sonho é a base para uma realização. Se a gente deixa de sonhar, a gente deixa de realizar, de estar motivado para. Isso é extremamente importante. Devemos lembrar disso, isso faz a diferença, né? E aí eu coloco assim, né, ao lado desta, ou abaixo, né, depende se você está olhando provavelmente do celular, então abaixo ali eu coloco um texto. É um texto que na verdade eu já escrevi em 2014, que eu achei que tem tudo a ver com essa frase e eu achei adequado colocar aqui, que é Alimente os Seus Sonhos, é o nome do texto, está no meu blog, no Medium, tá? Tem ali na minha bio, se você entrar na minha bio ali tem o link para o blog do Medium, né? Tem ali todos os meus textos, são mais de 100 posts, né? Um deles, são 120 posts, e um deles, escrito em 2014, fala esse texto especificamente, né? Alimente os seus sonhos, né? Sonhar é o que nos faz agir e viver. E aí eu vou colocando um pouco dessa questão, que é bem interessante e que é importante que a gente leve em consideração, né? Com quantas coisas talvez percamos tempo sem notarmos, né? Às vezes a gente se dedica muito para uma rede social, para estarmos atentos a uma informação que não é propriamente pertinente ao que vivemos. Igor, Cláudia, boa noite, Nicole, e aí deixamos de alimentar os nossos sonhos, de nos inspirar com algo que pode ser positivo, né? Com algo que nos agregue. Às vezes o que inspira um sonho, o que inspira uma certa forma de viver. Ó, a Cláudia perguntou, quem é paranormal? Como se nota as coisas? Boa noite, Cláudia. Me explica melhor, tenta formular novamente essa pergunta para eu poder dar uma resposta mais adequada para você. Em que contexto que está falando do paranormal? Como se nota isso? Fala em si da paranormalidade, é uma metáfora? Só para eu entender um pouquinho melhor, por favor. Eu já te respondo aqui. Então os sonhos, eles permitem isso, daí eu coloco, é justamente aí que deixamos de alimentar nossos sonhos e nos deparamos com o abismo da falta de sentido. Se nos focamos em coisas que não nos agregam em termos de possibilidade de sonho, de vontade para fazer as coisas, deixamos de ter sentido, ou as coisas que vivemos passam a ter menos sentido. Tipo, quando tem visão, de enxergar, Cláudia, deixa eu entender, de enxergar coisas, de escutar, de ter uma certa premonição. Existem questões que são da paranormalidade, isso é a parapsicologia, melhor dizendo, ela acaba sendo não bem uma ciência, por ter alguns questionamentos aí do ponto de vista das metodologias de investigação, mas ao mesmo tempo existe sim um campo de estudo e de aprimoramento, que é a parapsicologia, onde alguns autores vão trazer aí certos fenômenos psíquicos e tentativas de explicação a isso, né? Em consultório eu acabo abordando algumas questões dessas com os pacientes. Existem situações sim, né? Não é algo incomum, mas que tecnicamente a gente não consegue explicar, mas também não precisamos negar, né? Que são questões que às vezes são mais voltadas a um campo da espiritualidade ou de um certo nuance que não o da psicologia em si, mas quando eu trago isso para um contexto terapêutico, geralmente a gente aborda um pouco mais a questão intuitiva, né? O quanto que a intuição é um conceito psicológico também, ele acaba sendo uma conjugação de informações, melhor dizendo, uma comunhão de informações, quando eu consigo unir certas percepções que eu tenho, acaba sendo um jeito, né? Certas percepções, tanto no nível de audição, de visão, de memória, tudo isso faz uma junção que consegue me dar uma certa noção do que virá a ser. Então a intuição também nos dá um outro sentido, um sentido extra do que seriam aqueles sentidos básicos. Quando a gente está mais atento a isso, faz uma diferença na vida sim. Como pôde sentir medo? Tá, Cláudia, eu vou pedir para você me mandar via direct para eu poder entender um pouquinho melhor. Você pode mandar por áudio também, que eu vou te escutar e vou tentar dar uma resposta mais adequada. E se for possível, eu trago isso na próxima transmissão ao vivo, tá?
porque ainda não estou conseguindo captar um pouquinho aqui a tua pergunta. Bom, falei desse post, e aí eu quero ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui. Tem um novo itemzinho que tem umas interrogações, né? Eu coloquei uma postagem, foi aí no Story, né, que era aqui, cadê? Isso, parei aqui, aí. O que te preocupa atualmente? Essa pergunta que eu coloquei para vocês hoje no Stories, e alguns responderam, né? E aí eu vou comentar um pouquinho em cima disso, né? Vamos ver aqui. Ó, tá aparecendo para vocês também? Eu estou experimentando essa ferramenta agora. A resposta da figurinha de pergunta, ó. O que te preocupa atualmente? Essa é a pergunta que eu lancei. E aí teve então respostas, né? Uma das respostas foi saber que não estou correspondendo às expectativas do meu marido, né? Uma preocupação que pode ocorrer, tanto assim do parceiro ou da parceira, são formas de poder transmitir, né? Isso que a Maristela respondeu sim, beleza, legal, Bruna também sim, tá, beleza. Então assim, a resposta fica aí porque eu tô nessa temática, tentando responder um pouco. Saber que não estou correspondendo às expectativas do meu marido. O que é legal de fazer? Expectativas, elas precisam ser sempre verificadas, avaliadas. O que eu quero dizer com isso? Se você está com uma certa preocupação a respeito do que o outro pensa sobre, no caso as expectativas do marido, como está aí na frase, né? Vale a pena você puxar ele, sentar e falar, vem cá, eu estou com uma certa preocupação, um certo receio de que eu não estou atendendo ao que eu acho que você espera de mim. Gostaria de saber o que você está esperando de mim que talvez eu não esteja atendendo. É uma forma de você poder entender melhor o que o teu parceiro, no caso o marido, o que ele quer propriamente ou espera de você. Não que você tenha a obrigação de atender a isso, de modo algum, né? Não somos mais escravos de ninguém há muito tempo. Então a humanidade já vive uma liberdade de escolha bastante grande, mas entende-se que um casal, quando forma uma aliança, quer sim agradar a si mesmo, mas quer agradar ao outro. E que isso também ajuda a que se tenha ali na relação uma harmonia. Então você poder ter a coragem, vou usar esse termo, e não o medo, mas a coragem de poder puxar o teu parceiro e sentar com ele e falar assim, e aí, o que você espera de mim? Aquilo que você espera de mim, sente que está sendo correspondido? Sente que está em baixa, está em falta? Você tem alguma sugestão a me dar? Então são formas de você puxar o seu parceiro e trazer isso de um modo mais fluido possível. De volta, repito, você jamais tem a obrigação de ter que atender a expectativa do outro, porque senão é sempre uma correria muito grande, é sempre uma frustração também, porque nem sempre o que é a expectativa do outro é o que de fato você quer fazer. Mas vale a pena saber e clarear, buscar um feedback melhor a respeito dessa interação que é permeada pelo imaginário, é onde moram as expectativas, ok? Então fica aí essa sugestão frente a essa pergunta, essa afirmação. Deixa eu ver aqui, agora uma outra aqui. O que te preocupa atualmente? Responder lá, falta de ondas. A gente contextualizando quem não é daqui da região, né? Então, estamos em Florianópolis, né? Estou em Florianópolis, aqui uma região de ilha, né? Então, permeada pelo mar, é onde tem bastante onda, o pessoal surfa. Quando não tem onda, preocupa. Então, às vezes tem um comportamento que é um pouco de buscar, aquilo que me acalma, aquilo que me deixa tranquilo, posso não ter possibilidade de fazer uso ou de mergulhar nesse processo, né? Por exemplo, surfar requer uma certa condição climática, existem alguns esportes que necessitam de uma condição climática para que eles possam acontecer, e quem pratica, pratica com constância, quando não pode fazer uso disso que lhe faz bem, pode viver uma certa inquietação, uma preocupação sim, uma certa angústia, e ter alguma alternativa frente a essa prática esportiva é interessante. Por exemplo, se eu gosto muito de surfar ou de fazer um kitesurf, que são esportes que precisam ou de uma condição adequada de chegada de onda, né? O swell, de vento, no kite também, de vento. Então, nem sempre você vai ter essa condição. Tem alguma outra prática de esporte que te
te gere satisfação também, que possa ser um plano B, para que você não fique, né, frustrado na realização daquilo que você gostaria. Então é bom, no caso, à medida que você se sente preocupado com algo que você não pode realizar, isso vale para esporte, isso vale para várias coisas da vida, enquanto a fazeres. Se eu não posso realizar uma coisa exatamente naquele momento que eu gostaria, tem alguma outra opção que eu possa me direcionar e destinar a minha energia? Esse é um ponto bem interessante, tá? Então fica aí enquanto resposta, né, ou de comentário sobre essa preocupação. Uma outra preocupação aqui, né, que te preocupa atualmente, apareceu aí, acho que sim. Dinheiro, ou melhor, a falta dele. Essa é de muitos, né? Uma preocupação constante, assim como alimentar-se, assim como o sono, assim como coisas que precisam se realizar com constância. O dinheiro é algo que garante o fluxo, pelo menos é o modo como em sociedade acabamos desenvolvendo as relações ou fazendo com que as relações sejam permeadas de algum modo. O dinheiro ele está no meio disso, né? Ele faz essa conexão, né, daquilo que é o valor, daquilo que eu tenho a oferecer e daquilo que eu tenho a receber também, né? Se essa é uma preocupação, reforço a sugestão da leitura do Napoleão Hill, é legal, é pensar no dinheiro enquanto algo abundante, enquanto algo que, não que falta, o dinheiro sempre está, né? O valor das coisas sempre a gente está num contexto mundial, num contexto global, num contexto universal, onde há abundância, há oferta. Então, à medida em que a gente se conecta com isso que é ofertado, né, com isso que já é da natureza das pessoas, disso que é valor, o dinheiro está aí, ele está. Pode não estar na minha mão, isso preocupa. Então, à medida em que eu me conecto um tanto emocionalmente com aquilo que é o meu propósito de vida, à medida em que eu me conecto com aquilo que eu gosto, com aquilo que me satisfaz e ofereço isso ao mundo, a retribuição disso é o dinheiro. Então, eu ofereço, por exemplo, um serviço que é útil, que gera interesse, naturalmente, a partir desse interesse, quem adquire, quem compra isso, é uma forma da gente entender um pouco o fluxo, né, do dinheiro, né? Poder oferecer algo que temos para o mundo e pelo mundo ser retribuído com o dinheiro. Isso é uma mentalidade interessante de se exercitar, para que a gente não alimente negativamente a falta do dinheiro, e sim positivamente que o dinheiro é uma possibilidade que pode fazer parte do meu processo de vida. É uma reflexão interessante. Sugiro a leitura do Napoleão Hill também. A Cláudia, ela fala com você pelo direct. Beleza, pode me chamar lá depois. E um outro comentário também que foi feito aqui. O que te preocupa atualmente? Foi a minha pergunta. E a resposta ali que veio, né? Tudo me preocupa. Cabeça vive cheia, mas nenhum deles é meu. Nenhum problema é meu. São problemas de familiares. Esse é um ponto poderoso. Por que eu deixei mais para o final aqui? Porque merece atenção um pouco mais específica. Que assim, não é incomum, é bastante comum que, eu vou falar, me colocando junto nessa questão, que a gente acabe absorvendo. Oi Cris, boa noite. O pessoal está dando boa noite que eu não estou conseguindo ver, mas é isso aí. Boa noite para vocês todos, sejam bem-vindos. O que acontece? Questões familiares ocupam muito do nosso espaço vital. Famílias que estão vivendo algum conflito, alguma dificuldade, tanto do ponto de vista financeiro, do ponto de vista... a Maristela, eu sou assim, me preocupo demais com os outros. Muita gente se preocupa muito com os outros. Não tem problema se preocupar. Principalmente com a família, né? Jesus é maior que todos os problemas. Então, a gente pode desenvolver um pensamento positivo, isso pode ser por essa visão, aonde eu posso me preocupar desde que essas preocupações não ocupem espaço maior do que o foco que eu tenho que ter na minha própria vida. Eu posso me preocupar desde que isso não atrapalhe o meu sono, desde que isso me permita trabalhar, desde que isso me permita fazer coisas que eu queira estar fazendo. À medida em que eu estou me preocupando, isso tem atrapalhado o meu dia a dia,
são preocupações que se tornam mais excessivas, né? Se tornam mais num processo de atrapalhar o meu esquema de vida, me deixa mais infeliz, porque não estarei me realizando tanto. Então, como fazer isso, né? Como lidar com essa questão onde as preocupações que eu vivo não são a respeito de mim mesmo, mas sim a respeito de outros. Vale a pena o questionamento, né? Qual o sentido dessa preocupação? Tenho algum sentimento de culpa, sinto que não estou fazendo o que eu deveria estar fazendo, que demandas internas talvez eu tenha que me forçam a ter que me preocupar pelo outro. Às vezes eu estou carregando ali alguma mensagem histórica de infância, traumática, as causas são muito diversas, mas eu posso estar carregando um ter que fazer ou ter que me preocupar, assumir uma certa responsabilidade de coisas que não são minhas e são de outros. Muito provavelmente a pessoa acaba estando num lugar da família que é daquele que orienta, daquele que tapa os buracos, que cuida das atrapalhadas, me fugiu a palavra, que cuida do jeito errado dos outros agirem, né, dos erros, das situações críticas. Então, essa pessoa que se preocupa, às vezes, acaba se tornando muito essa referência familiar. Cria uma dinâmica familiar um pouco de codependência, ali, de fusão, que não é muito bem-vinda, não. Claro que família perfeita a gente não encontra, mas são pontos a se refletir. O quanto que, dependendo de certas circunstâncias de vida, eu acabei assumindo coisas que não me pertenciam, enquanto responsabilidades além de mim mesmo. Então, é uma sugestão, questões assim, é bem legal buscar uma psicoterapia, com certeza um processo psicoterapêutico pode te ajudar a refletir mais essa questão familiar, sobre as preocupações e te auxiliar a retomar o foco em si mesmo, que a partir disso, então, você possa sim se preocupar, mas na dose que não lhe atrapalhe o contexto de vida. Então, são algumas, vou tirar aqui, aí, saiu. São algumas sugestões. Hoje parece que a minha boca enroscou um pouquinho, está um pouco seca, mas espero que tenha dado para entender. Dúvidas que vocês tenham, pessoal, lembrem-se, podem me mandar directs, pode me mandar também via WhatsApp mensagem, sou bem aberto a responder, gosto disso. Por enquanto consigo responder a todos e todas, né? Se não conseguir, vou avisando por aqui também, tá? Continuarei fazendo postagens, estou tentando fazer postagens diárias, é um exercício e tanto isso, mas muito gratificante, muito legal, tenho tido bons feedbacks também, sempre com coisas que agreguem, que gerem algum tipo de reflexão a respeito das emoções da vida humana, né? Um último ponto que eu gostaria de falar aqui, eu ainda estou devendo meu e-book, estou terminando ele, peço desculpas pelo atraso, porque quando eu me comprometo com algo, eu gosto de realizar, isso me faz bem também, mas está atrasado ali, mas vou entregar ele para vocês, vai ser bem legal. Ótimo restinho de semana, fiquem bem, já estou encerrando os trabalhos aqui no consultório, indo para casa. Dúvidas que tenham, entre em contato comigo e até breve, pessoal. Um beijo grande, tchau, tchau. Fiquem bem.